Não reclame que Deus não fala contigo, se a sua Bíblia está sempre fechada. Quantas vezes nós reclamamos, não é? Que Deus não fala com a gente, só que o tempo todo está aquela Bíblia empoeirando na nossa estante e nós nunca lemos. Eu, por exemplo, levei muitos anos para começar a ler a Bíblia. Eu sempre tive uma Bíblia na minha estante, só que comecei a ler a Bíblia depois dos 50 anos. Eu li muitos livros, eu estudei muito, mas o maior livro, o maior best-seller do mundo, eu não lia. Eu deixava ali, desprezado na minha estante. Aí eu reclamava que Deus não falava comigo. Como que Ele falaria comigo se eu não tinha interesse em ouvir a sua própria palavra, ouvir a palavra viva que Ele nos deixou na Bíblia? Saiba que este é o primeiro estágio do relacionamento com Deus, para ouvir a voz dele. É o primeiro estágio, o estágio inicial, é começar a ler a sua palavra. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que você recebe pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Como que nós vamos criar um relacionamento com Deus? Como que nós nos relacionamos com outra pessoa? Você conhece alguém que você vai querer ter muita amizade? A pessoa escreveu um livro. Primeira coisa que você faz é ler o livro da pessoa para compreender o que ela pensa, o que ela colocou. Aí depois você vai lá conversar com a pessoa sobre o livro. E é assim, você vai criando um relacionamento com a pessoa, você vai tomando café, tendo mais encontros, sabendo sobre a vida dela, sobre a história dela, contando sobre a sua vida. E assim o relacionamento vai se tornando um relacionamento íntimo. O relacionamento com Deus é da mesma forma. Nós podemos começar com o primeiro estágio, lendo a Bíblia, lendo um pouco da história que Ele deixou para nós. Sabendo que a palavra de Deus é uma palavra viva. Nenhuma vez que nós vamos ler alguma coisa na Bíblia, vamos sair sem alguma lição. Pode ser que naquele momento pareça que aquela lição não serve para hoje, mas para amanhã ou para depois ela vai servir. Por isso, não há como nós queremos ter intimidade com Deus. Não há como nós queremos que Deus fale conosco se a nossa Bíblia estiver sempre fechada. Aliás, se você pegar a sua Bíblia e você ler e você falar que aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, essa já é a conversão. Muitas pessoas pensam que conversão é você mudar de religião, é você frequentar, passar por estágio, passar pelo batismo. Não, isso são etapas, mas conversão é quando você se converte, quando você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Na Bíblia, em Salmos 1, nós encontramos: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A palavra de Deus, ela nunca vem vazia. Sempre levamos alguma coisa para aplicar na nossa vida. Você não precisa ler a Bíblia toda de uma vez, rapidamente. Basta ler um versículo por dia e meditar nele dia e noite. E a sua vida vai sendo transformada. Nessa passagem que eu li agora, em Salmos 1, Deus falou com você? Com certeza falou. Alguma palavra vai ficar registrada no seu coração. Por isso, você pode começar lendo os Salmos ou o livro de João, que são livros mais simples para a gente começar a compreender a palavra de Deus. No livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, ele nos diz que Deus quer se tornar o nosso melhor amigo. E ele nos ensina
como fazer isso. Em Tiago 2, versículo 23, nós encontramos: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando lemos o Antigo Testamento, é muito comum nós encontrarmos as pessoas que tinham mais medo do que amizade com Deus. No entanto, quando Jesus pagou os nossos pecados com a morte na cruz, e que a gente lê que o véu do templo se rasgou de cima a embaixo, significa que a partir daquele momento em que Jesus morreu por nós para salvar nós dos nossos pecados, aquele véu, aquela barreira que existia entre nós e Deus se rompeu. E a partir daquele momento nós temos acesso direto a Deus. Ele sempre fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Como nós podemos acreditar que existe esse livre acesso se não acreditarmos em Jesus? Porque afinal de contas é um só: Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três em um. No Antigo Testamento, os sacerdotes ficavam horas e horas se preparando para se encontrar com Deus, criando rituais, fazendo oferendas. Hoje nós temos um livre acesso a Deus a qualquer instante. Nós podemos falar com Deus e ouvir a sua voz. Mesmo que nós estejamos diariamente buscando a Deus, a amizade dele é construída quando nós compartilhamos com eles as nossas experiências, quando nós abrimos o nosso coração e contamos a ele tudo. Muitas vezes nós confiamos mais num amigo do que em Deus. A gente conta para os amigos as nossas aflições, os nossos medos, e para Deus a gente não conta, mesmo que ele já saiba tudo o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Ele quer ouvir da nossa boca a gente confessar isso a Ele. Muito mais do que nós termos um horário definido para orar ou para estar com Deus, nós podemos estar com Deus em todos os momentos, nas atividades, nas conversas, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo. Muito mais do que termos um horário definido para orar ou para estar com Deus, nós podemos estar com Ele em todas as atividades, nas nossas conversas e até nos nossos pensamentos. É isso que nós falamos em orar continuamente. Significa mentalmente ficar conversando com Deus em todos os momentos. Claro que nós devemos ter aquele momento a sós, em que nós verbalizamos, só nós e Deus, e nós falamos tudo aquilo que nós estamos sentindo. Mas nós podemos, durante todo o dia, conversar mentalmente com Deus. Rick Warren sugere que tenhamos frases curtas, que a gente repita diariamente, em alguns momentos do dia, algo que a gente faça sussurrando. Deus está comigo. Recebo a tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, me ajuda a confiar em ti. São frases curtas que a gente pode sussurrar durante todo o transcorrer do dia e também pedir ajuda naqueles momentos que a gente está tendo dificuldade. Escrever um texto, fazer alguma atividade. Deus, me ajuda, me ilumina para que eu faça a coisa certa. A gente pode conversar o tempo todo com Deus. Assim a gente vai aumentando o nosso relacionamento. No entanto, nós precisamos treinar a nossa mente para lembrar de Deus. Por isso ele sugere que coloquemos bilhetinhos em algum lugar no nosso trabalho, por perto, para que a gente lembre: Deus está comigo, ou que a gente coloque pequenos versículos, que a gente leia os versículos e medite neles, e mentalmente a gente fique meditando neles, fique pensando, refletindo naquilo que aquele versículo está querendo nos dizer. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. No entanto, meditação é algo simples, não é aquela coisa complicada que a gente acha que é difícil, que tem que ficar 15 minutos sentadinho, parado e não pensando em nada. Meditação pode ser simples, é simplesmente você concentrar, elevar o seu pensamento numa frase, num versículo, algo assim. Na Bíblia, em Tiago, capítulo 4, versículo 8, nós encontramos:
Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Então, o primeiro estágio para nós nos aproximarmos de Deus, para nós ouvirmos a voz de Deus, é começar lendo a Bíblia, pois o tempo todo Deus vai estar falando com a gente por meio dessa palavra viva. Por isso, a partir de hoje, tira aquela Bíblia da estante, tira aquela poeira e coloque num lugar fácil acesso, que você possa todos os dias estar consultando, lendo um versículo, lendo um capítulo, para que assim Deus possa falar cada vez mais com você e você possa estar estreitando esse relacionamento com Ele. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que você recebe pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!